Fala galera, começando mais um vídeo aqui, fazendo um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo eu vou falar sobre como organizo a minha rotina. Eu tô sempre mostrando a minha rotina para vocês, mas eu vou mostrar como eu organizo a minha rotina, que é algo que as pessoas me perguntam muito frequentemente. Assim, eu recebo perguntas sobre isso uma vez no mês, uma vez a cada... às vezes 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, todo campeonato que eu vou, a galera que não me vê há muito tempo, não me conhece muito bem, assim, me pergunta. E eu acho que vale a pena fazer um vídeo para falar. Eu tenho 3 carreiras, assim, em paralelo, né? Eu sou atleta profissional de alto nível, então a minha profissão é ser atleta profissional de jiu-jitsu e lutar em alto nível. Essa é a primeira profissão. A segunda, eu sou professor de uma academia e eu sou dono dessa academia também. Sou um dos donos, né? Um dos sócios donos dessa academia. Eu sou o principal professor. Então, eu tenho minhas funções de dar as aulas e também a função de gerenciar a academia. E eu acabo fazendo a maior parte do gerenciamento dessa academia também, ou quase tudo, na real. E, enfim, só isso são as 3 profissões que eu tenho, né? E aí, tirando isso, tem eu ser marido, eu ser pai de pet, né? Ter 2 cachorros, eu ser... tem a minha família estendida, né? Que a família principal é a minha esposa, mas a minha família estendida, meu pai, minha mãe e tal, meus amigos, minha vida social e o tempo que eu tenho pra mim mesmo, né? Então, cara, assim, não é fácil, né? Realmente não é fácil. E eu entendo como a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Mas eu consigo e eu acho que eu mando muito bem, mesmo não sendo fácil. E nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas pra vocês. Então, vamos lá. Eu acho que existem mais ou menos 4 pilares, talvez mais, eu posso perder as contas, não vou afirmar, mas acho que existem 4 pilares de coisas que você tem que ter para você ser bem sucedido nisso, para você conseguir ser atleta profissional, professor de jiu-jitsu e dono de academia, que é o meu nicho, né? A maioria das pessoas que estão me assistindo estão na mesma situação que eu, estão querendo estar na mesma situação que eu. Mas de qualquer forma, você ter várias carreiras, você administrar várias coisas, né? Acho que antes de falar disso, na real, é importante as pessoas entenderem que você é muito mais capaz do que você acha que você é. Talvez só você não está sendo eficiente o suficiente com o seu tempo, ou você não está usando as ferramentas corretas, ou você não está pensando da forma correta. E isso acaba te limitando, você mesmo acaba se limitando, sabe? Mas você, com certeza, é muito mais capaz do que você acha que é. Acho que os 4 pilares, assim, ou... não sei se são 4, né? Mas que eu lembro, assim, agora na minha cabeça. O primeiro é a disciplina. E esse é meio óbvio, assim. Toda vez que eu falo, essa galera fala, pô, meu irmão, disciplina, lógico. Mas é meio óbvio, assim, porque, mais uma vez, não é fácil, né, cara? E quanto mais difícil fica, a maior parte das pessoas desiste. E eu, assim, eu vi muita gente tentar e desistir, não só nessa situação específica que eu tô falando, mas no jiu-jitsu, principalmente, em campeonato, ou às vezes como professor, as pessoas começam, vão tendo dificuldade, vão desistindo e não tem a resiliência e também a disciplina para continuar, né? Então esse é o primeiro ponto. Assim, você ter a disciplina é fundamental, né? O segundo ponto é o time management, né? Que é a expressão em inglês, que é a administração do seu tempo. E ele é bem alinhado com a disciplina. Por quê? Eu divido o meu dia em blocos. Então eu tenho o bloco da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite. E nesses blocos eu dedico horas nesses blocos para partes específicas de uma das carreiras que eu tenho ou da minha vida pessoal, incluindo descanso. Então, e aí eu tenho disciplina suficiente para entender e para agir que se eu não fizer uma coisa ou se eu atrasar numa dessas coisas, vai atrasar tudo e vai atrapalhar tudo. Então eu não tenho essas coisas aqui, dá o nome de expressão aqui nos Estados Unidos de não negotiable, não negociável pra mim, assim, sabe? A minha rotina é algo que é uma das maiores prioridades, assim, da minha vida
E quem me conhece sabe, eu sou chato com rotina, mas nessa da minha rotina eu fico chateado, eu fico estressado. E isso é algo, mais uma vez, que eu não negocio. Então, os horários que eu me programei, que eu falei que eu ia fazer e tal, eu sou chato com isso, sou disciplinado e eu vou até o fim. Então, disciplina e time management, eles andam juntos. Como é que eu divido esses blocos de tempo, né? A primeira coisa que eu faço é eu tento começar a minha manhã pelas coisas mais difíceis. Então, o meu dia começa pelas coisas mais difíceis. Então, a minha manhã, na maioria das vezes, é dedicada, na maioria do tempo da manhã, de 6 da manhã até meio-dia, ele é dedicado ao meu treino. Eu treino preparação física, musculação, jiu-jitsu de competição, não só com os meus alunos, mas de competição. Ao meu treino é a parte física. Por quê? Porque, para mim, nesse momento, é a coisa mais importante, ou uma das, não vou dizer que é a mais importante, mas é uma das mais importantes. Talvez está junto com a minha academia ali, em questão de carreira. E ser dono da academia e gerenciar a academia em questão de carreira. Mas é a coisa que eu já mato logo de cara, entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo cedo todo dia. Não tem nenhum dia que eu acordo depois das 6h30 da manhã. Raramente eu acordo 7 da manhã, mas na maioria dos dias eu tô acordado 5, pra treinar 5h30 da manhã, ou 6. Então isso já é uma parada que muita gente não consegue fazer isso porque eu não consigo acordar cedo, sabe? Mas eu aprendi a gostar de acordar cedo. Então eu acordo cedo, 5 ou 6 da manhã no máximo, 6h30 nos dias mais, assim, que eu consigo dormir mais. E aí eu já ou vou pra academia ou vou treinar jiu-jitsu. Então eu acordo em jejum, eu tomo café preto, escovo o dente, não tomo café da manhã e vou pra academia ou de jiu-jitsu ou de musculação e faço preparação física. Primeira coisa que eu faço no meu dia. Os meus treinos, eles duram, ou tanto de jiu-jitsu quanto de preparação física, eu tô chegando em casa depois, umas 8 horas da manhã. E aí eu descanso, tomo café da manhã, e aí depois do café da manhã, normalmente eu tiro meia hora, 1 hora para trabalhar para academia, coisas leves, nada muito complexo, que vai tomar muito meu tempo, tarefas mais automatizadas assim, que não requer muito, talvez, esforço, raciocínio, mas tem que ser feitas, tipo contactar leads, ou membros, ou mandar mensagem para aluno, coisa assim que eu não preciso ficar quebrando a cabeça e me esforçando muito ali, sabe? Até para não ter aquela fadiga mental ali, porque aí eu já vou dar o meu segundo treino. Então, se eu treino jiu-jitsu de manhã, primeiro, provavelmente meu segundo treino vai ser a musculação, ou se eu treino musculação primeiro, meu segundo treino vai ser um jiu-jitsu de competição. Dependendo do dia, eles são invertidos. E aí meu segundo treino vai 9, depende do dia, depende do lugar, vai 9 da manhã ali, vai até mais ou menos a hora do almoço, tô chegando em casa meio-dia e meia. E aí, meio-dia e meia, eu chego em casa, às vezes tenho mais tempo, às vezes tenho menos tempo, meio-dia e meia, eu almoço e aí já começa o segundo bloco, que é o bloco do business, entendeu? Então os meus treinos ali, eles são feitos na parte da manhã, e eu já matei as coisas mais importantes do meu dia, que são coisas que eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente para fazer. Eu não consigo só empurrar com a barriga o meu treino, eu tenho que estar bem ali para performar. E eu já adiantei um pouco do business de manhã. E aí, a parte da tarde, eu já foco no business e nas aulas. Então vamos lá, vamos dizer que aí meio-dia e meia, eu almoço mais ou menos meio-dia e meia, 1 hora. E aí, de 1 às 2 e pouquinho ali, eu tô focando no business. Aí eu consigo terminar o que eu era para fazer de manhã que eu não fiz, ou fazer outras tarefas do meu business ali, relacionadas a marketing, relacionadas a gerenciamento de aluno, planejamento, números, enfim, tem 1 milhão de tarefas aqui que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu faço tarefas no business e a maioria das vezes eu priorizo essas tarefas mais pesadas nesse horário, nessa 1, 2 horas aí que eu tenho à tarde. E aí eu também sempre separo um momento da minha tarde para descansar. Então, tirar um cochilo de meia hora, às vezes se eu não tirar um cochilo, ficar mais tranquilo ali, por uma meia hora ali, às vezes até 45 minutos, para eu chegar às 3 horas da tarde na academia, para dar aula às 3h30. E aí eu começo as minhas aulas, 3h30, e aí eu vou dando aula de 3h30 até... Minha última aula começa às 6h30, 6h15 e vai até 7h15. E aí, normalmente nessa última aula é aula de adulto, eu treino com os alunos e tal.
E aí eu dou mais um treino durante o dia, dependendo de como eu tô me sentindo, na maioria das vezes eu treino. Então meu bloco da tarde, que nem eu falei, é dedicado pro meu business. Pro meu business, no parte de gerenciamento e aulas, né? Hoje eu tô numa posição que minha academia cresceu, eu não tenho que dar mais aulas durante o dia, então eu não dou mais aula de manhã. Eu até mudei isso recentemente para eu poder treinar com mais facilidade. E também eu estou na posição que consigo contratar, ter professores para cobrir essas aulas, qualificados. E eu só dou aula à tarde para de noite. E aí à noite é o tempo que eu treino mais uma vez, mas é o tempo que eu estou em casa e é o tempo do meu lazer, do meu tempo com a minha esposa, do tempo que eu passo mais tempo com meus cachorros. Mas que principalmente eu procuro passar um tempo com a minha esposa e também relaxar, né? Que é assim, eu fico o dia inteiro dando aula, falando com pessoas, e chega à noite minha bateria social tá zero. Quem sofre mais com isso é minha esposa, né? Porque ela quer falar do dia dela e às vezes eu tô cansado, mas eu sempre tento fazer esse esforço pra estar presente pra ela. Aí, alguns dias é mais fácil, alguns dias é mais difícil. E aí a parte do meu dia à noite é assim. Então eu consegui dar um treino de jiu-jitsu forte, na maioria das vezes um treino de jiu-jitsu mais tranquilo com os meus alunos, trabalhar pelo menos 4 horas no meu business, 3 horas aí vai de administrativo do meu business e horas de aula, sabe? Então eu consegui matar minhas 3 carreiras aí durante o dia e ainda assim sobra tempo pra ficar no meu celular, se eu quiser jogar um videogame, que eu evito jogar, né? Mas de vez em quando jogar um videogame, ver uma série com a minha esposa, passar um tempo de qualidade com ela e tal. E aí procuro sempre dormir cedo para eu poder ter o descanso suficiente para no dia seguinte acordar bem. Então eu falei disciplina, time management, e uma coisa que eu não falei, que é a terceira coisa, que está envolvida assim nessa rotina, é ter uma rede de apoio legal. Porque aqui na academia, por exemplo, eu tenho um staff, eu tenho mais um professor, que é o João, que ele até não vai ficar aqui mais nessa academia por muito tempo, ele vai abrir a academia dele mês que vem. Mas eu tenho um professor com o João, que ele divide algumas aulas comigo. Eu tenho a Chantel, que é a minha Program Director, que ela é uma pessoa que ajuda a gerenciar as coisas da academia, mas principalmente na parte de vendas, contactação lead, aluno novo e algumas coisas administrativas de membro. E eu tenho agora um grupo de coaches voluntários, que é bem recente isso, né? Nos últimos 6 meses eu consegui construir assim, que eles estão cobrindo algumas aulas para mim agora. Mas até antes, quando eu tinha que dar aula durante o dia de manhã cedo, 6h30 da manhã e tal, minha rotina era a mesma, eu só tinha menos tempo livre para fazer as outras coisas que eu queria fazer. Mas eu tenho uma rede de apoio legal e assim, se todo mundo fizer o seu trabalho bem feito, ninguém fica sobrecarregado, né? Então a cultura que eu tenho aqui na academia de alunos, mas principalmente de staff, todo mundo sabe fazer um pouco de trabalho de todo mundo e todo mundo pode ajudar as funções do outro, mas a prioridade é a sua própria função. Então eu tenho funções ali bem claras e determinadas ali, debilitadas para todo mundo ali poder fazer a sua própria função sem ficar sobrecarregado. Então, disciplina, time management, administração do tempo, rede de apoio. Agora, uma coisa que é muito importante também é você saber quem você escutar. Eu ouvi de muitas pessoas, 99% das pessoas, que eu não ia conseguir fazer o que eu faço hoje. Que eu não ia conseguir ser professor, que eu não ia conseguir ser atleta profissional, que se eu abrisse minha academia, minha carreira de atleta ia ficar uma merda, eu ia perder. Ou se eu fosse atleta, minha academia ia ser uma merda, não ia performar bem. E eu escutei isso de várias pessoas, cara. Eu escutei isso de pessoas, assim, estranhas, né? Que, assim, a opinião dessas pessoas estranhas que não sabem nada da minha vida meio que não importa. Mas o que mais me magoou foi que eu escutei de pessoas, assim, não uma vez, mas várias vezes, pessoas bem próximas a mim ali que, por alguma razão, não acreditavam na minha capacidade de fazer. E, assim, eu até entendo, não julgo, porque eu realmente, né, eu não comecei esse trabalho fazendo tudo certo e perfeito, né? Eu comecei esse trabalho bem, eu comecei esse trabalho já fazendo muito do que eu faço com a qualidade que eu faço hoje, mas conforme foi passando o tempo, eu fui afiando, melhorando e entendendo e tal, e eu fui ficando mais sagaz, fui ficando mais inteligente e mais eficiente, que é a próxima coisa que eu vou falar. E a minha performance foi melhorando nos dois, tanto como atleta como professor. Mas assim, evita escutar pessoas, é meio clichê, que não conseguiram fazer o que você consegue fazer. E performar bem. E essas pessoas mesmo que falavam pra mim, várias delas falavam, cara, eu não consigo. E acho que talvez uma das razões que elas não acreditavam que eu conseguiria, porque elas não conseguiam fazer isso de uma forma
legal, uma forma verdadeira, sabe? Mas não só porque uma pessoa conseguiu, por mais qualificada que ela seja, não conseguiu, você vai conseguir vice-versa. Você tem que entender a sua rotina, o seu sistema, as ferramentas que você tem e aplicar para você. Mas o meu conselho assim que eu daria é, cara, simplifica. Não é um bicho de 7 cabeças. Divide o seu horário em blocos de horas, que nem eu falei, e vê o que é importante para você. No meu caso, 2 treinos de jiu-jitsu no dia, musculação para minha carreira de atleta. Algumas horas do dia para trabalhar o business e as aulas para eu dar aulas com energia boa e aulas boas. E assim, outras coisas que eu gostaria de adicionar além desses 4 pontos que eu falei seriam, primeiro, você entender como você consegue ser mais eficiente no seu tempo. Você trabalhar horas, assim como você treinar horas, ou você passar muito tempo fazendo uma coisa, não necessariamente significa que você está sendo eficiente no seu tempo. Vou dar um exemplo aqui na minha rotina, que eu melhorei a performance da minha academia gastando menos tempo. Aqui a gente tem a Program Director, que é a pessoa que contacta as leads, as pessoas interessadas na academia. Então a pessoa vai na internet e fala, pô, tô interessado no jiu-jitsu, vai aparecer o nome dela aqui, o contato, e essa pessoa vai contactar. Como que normalmente funcionava? A pessoa botava o número de telefone, o Programa Director ligava, falava, não sei o que, tal, blá, 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 você tá interessado? Aí se a pessoa atendesse, você falava, conversava, blá, 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 você gastava 10 minutos para fazer uma lead. E aí, digamos que você tem 20 leads para você contactar no dia. 10 minutos cada uma, 200 minutos. 200 minutos é o quê? São quase 3 horas. Mais de 3 horas, na real, contactando lead. 3 horas e 20. Então, assim, é muito tempo do dia para contactar. E uma coisa que eu reparei é que as pessoas aqui não atendem telefone. Ninguém atende telefone. O nego só fala por mensagem, sabe? As pessoas só falam por mensagem de texto. Então, o que eu, na época, até era minha esposa, a Carol, que era Program Director na época, o que a gente fez? A gente criou mensagens prontas, dá nome de templates, sobre todos os cenários possíveis como a gente contactaria uma lead. Então a gente tinha um script de telefone que a gente para seguir quando liga a pessoa, a gente passou esse script para escrito e criou cada frase desse script como um template de mensagem. Parece algo simples, e óbvio, mas é muito mais eficiente. Então quando uma lead entra aqui na academia, eu só vejo o template ali, só vejo a mensagem pronta, que é para mandar o que a pessoa precisa, veja a mensagem pronta e já contacta a pessoa. Então tem uma mensagem primeiro, contato. E aí, beleza? Aqui é o professor Lucas da Gracie Barra. Você prefere, obrigado por mostrar interesse, prefere ligação ou mensagem? Entendeu? Aí a pessoa já responde. Aí eu já vou respondendo dali e, mais uma vez, o meu trabalho é só escolher a mensagem pronta, já mando para a pessoa, é automatizado. É quase como se fosse inteligência artificial, só que em vez de ser inteligência artificial, sou eu escolhendo. Eu não quis botar inteligência artificial porque eu acho que tem que ter aí no relacionamento pessoal, ou às vezes a mensagem foge do padrão, você tem que saber. Eu consigo agora fazer 20 leads, vou botar aí 20 leads em 20 minutos. Então eu tirei um bloco de 2 horas e 3 horas e 20 para 20 minutos. Eu liberei meu tempo em 3 horas. Tá, mas Lucas, isso não era teu trabalho, era a função da tua Program Director, da pessoa que trabalhava na tua academia, que você contrata para fazer isso. Sim, mas dessa forma, tanto eu quanto ela, a gente consegue fazer o mesmo trabalho. Então, beleza, a função dela mas eu, como dono da academia, eu consigo suplementar e até supervisionar o trabalho dela. Com a mensagem, eu consigo saber exatamente o que ela falou. Com a mensagem, eu consigo saber quando ela contactou a pessoa, se a pessoa atendeu ou não. E nós dois conseguimos falar com as leads ao mesmo tempo. Então eu pego 15, 20 minutos, por exemplo, na parte da manhã e começo, se ela já não começou, se os dois fazem ao mesmo tempo, e um pouquinho na hora da tarde, que é um bloco de trabalho, já faço também, 2 pessoas contactando as leads, acaba sendo muito mais eficiente, sabe? Então, por exemplo, eu já liberei bastante do meu tempo nisso. Hoje em dia, com o ChatGPT, eu já consigo utilizar bastante ChatGPT para fazer e-mails, para fazer designs, para fazer ou até situações. Eu tenho um time de competição aqui, eu estou resolvendo várias coisas legais sobre como criar uma organização sem fins lucrativos para poder ter patrocinador e para dedução de rendas, paradas bem complicadas assim, eu consigo ter essa informação mais rápido. Então eu consigo usar essas ferramentas para me tornar mais eficiente e liberar meu tempo para ou descansar ou eu treinar.
Eu não necessariamente tenho um planner, mas eu recomendo, se você não é uma pessoa muito organizada, você começar com um planner e botar no papel. E você falar, cara, ó, esse horário eu vou fazer isso e tal, porque ajuda você a ter uma visão mais concreta do que você vai fazer. E uma outra dica que eu daria também é você planejar a sua semana inteira na semana anterior. Então, na semana seguinte, eu sei exatamente o que eu vou fazer, no horário tal. Se me perguntar, terça-feira, 5 horas da tarde, você vai fazer o quê? Vou fazer isso. Entendeu? Então, cara, eu tenho minha rotina inteira planejada praticamente no mês. E outra coisa que eu faço também, que acho que ajuda bastante, é repetição. A minha rotina ela não muda drasticamente dependendo do que eu vou fazer ou se acontecer alguma coisa. Eu tenho bastante repetição e minha rotina é quase a mesma todo dia. E aí, se eu precisar mudar alguma coisa, se acontecer um imprevisto, eu mudo os blocos. Então, por exemplo, dependendo do que for, eu consigo trabalhar mais de manhã se for alguma coisa urgente e treinar à tarde musculação, por exemplo. Então eu consigo mudar esses blocos, mas eu evito ao máximo fazer isso. Eu evito sempre manter a consistência, a mesma rotina. E, enfim, galera, a última coisa que eu queria falar também é o seguinte. Tem fases e fases, né? Tem fases que eu tô um pouquinho mais focado no meu business e um pouquinho menos focado na minha carreira de atleta. Principalmente nas fases que eu tô sem competições ali, sem competir bastante. Tem fases que eu tô bem focado na minha carreira de atleta e eu deixo meu business quase que em segundo plano. Então eu consigo fazer um pouco dos dois e ter um equilíbrio nesse sentido, né? As pessoas falam, você tem que ter equilíbrio, e equilíbrio significa você fazer tudo igual. E equilíbrio. Não é isso. Equilíbrio é quando você olha de uma perspectiva distante e você vê aqui, ó, algumas coisas estão aqui, outras coisas estão aqui, depois você troca, e aí você vai trocando e fazendo essa ondulação baseado na fase, no micro, né, comparando o seu ano, mas na fase que você está vivendo na sua vida também. Nessa fase que eu tô agora, cara, competir, ser atleta é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque é uma fase curta. Daqui a alguns anos eu não vou mais fazer isso. Então isso é muito importante. Daqui para frente eu vou poder focar só na minha academia e em outras ambições e outros business e outras coisas que eu vou fazer. Mas agora, uma das coisas mais importantes para mim é isso. Então eu vejo assim como se eu tivesse, meu irmão, um bujão de gás ali, com gás limitado, sabe qual é? E você tem 5 bocas ali para distribuir o fogo, sabe? Então vai ter momentos, dependendo do que você vai fazer, a fogo vai estar mais alto numas bocas, outro vai estar mais baixo, depois você vai ajustar e você vai ajustando e de acordo com o que é mais importante para você no momento. E aí você entender essas fases é muito importante para você não se frustrar, sabe? E na maioria das vezes eu consigo manter alta performance nos dois ao mesmo tempo. Mas tem momentos que eu tenho que dar um passo para trás, talvez na minha carreira de atleta, e competir um pouco menos, ou deixar de lutar um campeonato tal, ou deixar de ter uma rotina de treino tão intensa por 1 mês, 2, continuar treinando, nunca parar de treinar, continuar treinando forte, mas para eu focar nessa parte específica do meu business. E tem momentos que eu vou falar, cara, eu vou delegar algumas aulas para uns alunos meus aqui, talvez não vou suplementar o trabalho do meu programa direto, porque eu vou lutar o Mundial em 1 mês. Vou lutar o UFC BJJ em 2 semanas e tal. Então vou me ausentar, vou pro Brasil, vou lutar. E eu consigo fazer isso, eu tenho liberdade de fazer isso, porque no bloco inteiro do ano, eu tenho disciplina e organização suficiente para manter minha alta performance em tudo no ano inteiro. Então eu tenho essa liberdade de poder ajustar. E, cara, disciplina é liberdade, né? As pessoas às vezes podem olhar, tua rotina é chata, engessada, não sei o quê. Mas, cara, justamente por eu ter disciplina, eu tenho liberdade. Por exemplo, ir no Brasil por 1 semana agora que eu tô indo amanhã e vou ficar 1 semana pra lutar o brasileiro, sem me preocupar se a academia vai falir porque eu não tô aqui, entendeu? Eu posso, talvez assim, com certeza, vou pro Brasil mais uma vez, tudo pago, porque a academia tá indo bem. E a academia tá indo bem porque eu tenho disciplina pra fazer isso, entendeu? E então aquela coisa, é difícil, mas escolhe ser difícil, cara. Pra mim, eu abrir mão da minha carreira de atleta pra ser professor, nessa idade que eu tô, ia ser algo que eu não ia conseguir viver em paz comigo mesmo. E eu conheço muita gente frustrada que abriu mão e achou que ia conseguir, ou mal tentou e não dá, e ouviu os outros e falou, cara, não consigo, e vive frustrado a vida inteira. Então eu não ia conseguir fazer isso, eu não ia ficar em paz, eu não ia ficar feliz. Então pra mim isso é não negociável. Eu ser atleta profissional é algo que me faz feliz, que é algo que me faz bem, e é algo que eu não abro mão. Mas eu tenho que fazer o bem feito, tanto a academia quanto isso. Então, enfim,
não sei se eu esqueci alguma coisa, eu acredito que eu cobri todos os pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como eu faço, alguma coisa bem específica, vocês precisarem de ajuda, podem estar em contato comigo no meu Instagram é Lucas NoraBJJ, me segue lá, entra em contato comigo. Se inscreve no meu canal também, porque eu vou estar postando mais dicas e mais conteúdos diferentes como esse. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. E é isso, amanhã eu tô indo pro Brasil, vou passar alguns dias lá, vou lutar o brasileiro, vou estender a viagem depois para minha família no Rio de Janeiro. E vai ser muito legal, tô bastante animado. Valeu? Tamo junto, até a próxima.